Vamos iniciar mais um estudo do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Hoje, amigos dos estudos, nós iremos estudar o capítulo 29, de nome A Visão de Francisco. Vamos iniciar os nossos estudos com a oração. Vamos lançar os nossos corações ao infinito de Deus, pedindo auxílio, luz, para que possamos nos fortalecer nos caminhos do bem. Senhor Jesus, Pai amado, pedimos por todos nós, envolve a nossa FEAP, a todos aqueles que nos ouvem neste momento de estudo, de esclarecimento, que possamos sentir a Tua doce presença. Que suas vibrações possa curar, erguer e nos dar coragem, erguimento e heroísmo. Fique conosco, mestre, graças a Deus. Amigos dos estudos, nós iremos estudar um capítulo interessante. É o capítulo 29, de nome A Visão de Francisco. O livro Nosso Lar, conforme dito anteriormente, foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Lembrando, nos estudos anteriores, que André Luiz se encontra na colônia espiritual Nosso Lar, nas câmaras de retificação, ambiente hospitalar, e hoje ele vai estudar, sendo orientado pela Narcisa, a respeito de Francisco, um irmão recém-desencarnado naquela oportunidade, e viveu a sua experiência na nossa dimensão física em situações de apego ao corpo físico. De modo que, quando Francisco desencarnou, ele não aceitou a desencarnação, o fenômeno morte para o corpo físico. E na medida que ele se viu no mundo espiritual, após a sua desencarnação, acreditem, irmãos, no capítulo 29, está narrado por André Luiz. Ele tentou, Francisco, um jovem, reerguer o seu corpo em decomposição. Então, ele viveu aquela experiência e insistiu nesse propósito. Ele estava na sepultura, no túmulo do corpo dele, e ele tentava reerguer o corpo já sem vida. Diante disso, ele fixou a mente dele nestas condições. E foi amparado pelos samaritanos, após ele ser retirado deste ambiente, uma vez que ele foi praticamente expulso daquele ambiente do túmulo, quando ele viu o corpo dele entrar em decomposição. É uma situação delicada, complexa, porque mentalmente ele fixou as suas emoções, sua mente, nestas condições vibratórias, e ele não conseguiu sair desta prisão. Então vamos estudar esse capítulo muito importante. Vamos aos slides. Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, nós estamos apresentando o estudo e, conforme dito anteriormente, nós estamos estudando o capítulo 29 do livro Nosso Lar, de nome A Visão de Francisco. Francisco, ele recém-desencarnado, ele viveu uma experiência infeliz por falta de preparo, cuidado de si mesmo. Na medida, segundo Narcisa, que está conversando com André Luiz, eles se encontram nas câmaras de retificação, é um ambiente hospitalar, na colônia espiritual Nosso Lar, e diante do irmão Francisco, que está no leito, ele está tendo atitudes atônitas, confusas, uma certa demência, porque
ele viu uma experiência horrenda. Ele tentou, acreditem, irmão, ele tentou reerguer seu corpo já sem vida, o corpo físico, e já se encontrava em decomposição. Ele tentou este esforço durante um certo tempo, segundo a narração de André Luiz. Ele não, ao não conseguir, ele viveu uma experiência traumática, porque ele viu seu corpo em decomposição. Foi expulso nessas condições, começou a trilhar, a caminhar no umbral, e, a pedido do seu pai, ele foi retirado do umbral e se encontra agora no leito, uma certa demência, um desequilíbrio mental. Então, nós estamos diante de uma situação em que iremos estudar temas envolventes fixações mentais, monoideia, cristalização mental. O caso de Francisco é um exemplo também para todos nós de autoconhecimento. Então, vamos para a apresentação seguinte, porque nós temos nesta apresentação do slide os temas em gerais. Né? Temos aí a descrição do nome do capítulo, a visão de Francisco. Este é o slide que estamos colocando as linhas gerais dos conteúdos. É o seguinte, de modo que temos aí a criação mental, é o tópico que nós iremos estudar, lembrando que a criação mental, temos alguns conteúdos que mencionam e esclarecem a respeito da criação mental. Quando a criação mental ela busca a luz, quando mentalmente nós vibramos o bem, procuramos orar, desenvolver os valores do cristianismo primitivo, sendo uma pessoa prudente. Então, a nossa criação mental ela vai embelezando cada um de nós. A nossa forma de pensamento ela desenvolve um certo equilíbrio, porque fortalece a nossa aura e nós conseguimos ter uma fonte de luz em nós mesmos. Mas no caso de Francisco, que é o personagem central do capítulo 29, que nós estamos estudando hoje, ele, nas suas criações mentais, ele fixou a sua mente, ele centralizou o seu psiquismo, o seu corpo físico. Ele viveu o excesso. Ninguém é contra a saúde do corpo físico. Mas quando você coloca tal valor como único da vida, a sua única razão de viver, você gera essas criações mentais e vão aprisionando o seu psiquismo, a sua mente. Temos no segundo tópico problemas da fixação mental, ou seja, consequências. Se a minha criação mental tem um baixo teor, uma qualidade ruim, isto é, se eu sou uma pessoa pessimista, sombria, as minhas criações mentais elas vão fixar as minhas emoções, as minhas sensações. E no segundo conteúdo, monoideia, é importante este conteúdo, porque monoideia, ou seja, uma única ideia. Qual ideia está regendo a nossa vida? É a ideia do Evangelho do Senhor Jesus, que nos dá a água viva, sal da terra, vós sois deuses. Estas ideias são luminosas, porque elas permitem que nós tenhamos vida interior. Nós saímos da esfera do mero existir, conforme estudamos anteriormente, e passamos a viver, sentir a alma, o espírito imortal contido em cada um de nós. O outro tópico é o apego. No caso de Francisco, é uma situação muito clara, o apego ao corpo físico. Nós podemos colocar em linhas gerais que o apego também pode ser de ordem emocional, o apego pode existir de forma muito sutil, às vezes em nosso ego, na nossa forma de ser, pode caracterizar vaidade. Então, a questão do apego são situações variáveis e não fica somente centrada no corpo físico. Quando Francisco, que é um enfermo que se encontra diante de Narcisa e de André Luiz em nosso lar. Quando Francisco ele se apegou ao corpo físico, ele definiu a vida. Ele simplesmente resumiu a vida com uma relação corpórea. Ele deveria optar pelo caminho do meio.
viver com equilíbrio no corpo físico, para que seja o corpo saudável, mas, segundo a expressão de André Luiz, ele fez um culto ao corpo. Ele desencarnou jovem, através de um acidente, e ele se viu diante do seu próprio corpo físico, já com seu perispírito. Ele desencarnou. Naturalmente, sabemos todos nós que nós subsistimos após a morte do corpo físico pelo perispírito. Então, ele estava com seu perispírito, ele desconhece o Francisco e viu seu corpo físico. Ele acreditou nesta ilusão que ele é o corpo físico. E ele tentou reerguer o corpo nestas condições, em pleno túmulo. E, no último item, temos aí desejo central, o tema base. Estas colocações são do mentor Silas, do livro Ação-Reação, em que existe um capítulo chamado Preparando o Retorno. Este capítulo orienta e desenvolve ideias importantes que nós, todos nós, centralizamos os nossos desejos em algumas questões da vida. E torna-se algo preocupante, porque se eu centralizo a minha razão, a minha emoção, a minha forma de ser no único valor, eu posso estar vulnerável. Então, o desejo central, ele fixa a nossa mente naquela forma de ser. Eu não consigo sair desse circuito mental fechado. Se, porventura, no caso do Francisco, eu resumo a minha vida ao culto ao corpo físico, eu estou menosprezando valores relevantes no tocante à formação intelectual, moral e espiritual que devemos alcançar. Então, nós temos aí o slide seguinte, e vamos detalhar cada vez mais o estudo. Então, vamos para a apresentação seguinte. Temos aí o primeiro fragmento do capítulo. Lembrando, amigos dos estudos, que a nossa dinâmica presencial, eu estou tentando apresentar aqui à distância, é que nós trazemos, apresentamos conteúdos de um mentor, de uma mentora, porque eles podem nos ajudar a vivermos o autoconhecimento, entender algumas situações enigmáticas, dilemas pessoais, e quem sabe se estes estudos podem nos ajudar. Então, este fragmento do capítulo 29, o capítulo que estamos estudando hoje, são palavras de Narcisa, analisando o Francisco que se encontra ali, no leito, numa demência, numa situação que ele observa mentalmente. Olha só que situação. Ele observa mentalmente um monstro, que é o próprio cadáver dele. Então, ele fixou mentalmente, levou para a vida espiritual, se encontra no hospital, em nosso lar, e a mente dele toda hora se apresenta com esse fantasma, segundo a expressão de Narcisa. Ela utiliza isso, fantasma. Essa forma de pensamento está vinculado ao Francisco, e ele observa o cadáver dele em situação de decomposição, uma situação horrenda. Então, ele sofre, ele chora, segundo a narração de André Luiz. E ela diz o seguinte, nesse primeiro fragmento que todos nós estamos acompanhando. Ela está dialogando com o Francisco. Palavras de Narcisa. Faça de conta que sua mente é uma esponja, embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Palavras de Narcisa. Então, vamos detalhar o nosso estudo. Lembrando que Francisco é um exemplo para que possamos entender, refletir, meditar a respeito da vida. Então, temos aqui. Faça de conta que a sua mente é uma esponja. Importante isso. Eis aí uma orientação da Narcisa. Precisamos esvaziar a nossa mente das impurezas. E representa, no simbolismo da Narcisa, o vinagre. O vinagre azedo não tem uma função. Então, ela utilizou. Eu necessito me esvaziar. Limpar a minha mente destas impurezas para que eu possa renascer em mim mesmo. É uma fecundação. Lembram aquele estudo que nós fizemos no nosso último encontro? A diferença de existir e de viver. Quando eu estou existindo, eu estou limitando a minha evolução. Eu não tenho uma preocupação de auto-superar. Esse é o existir, todos fazemos. Viver é diferente.
que viver requer uma arte diante de si mesmo, desenvolver valores, autossuperação, reflexões, autodomínio. Então, se a minha mente, a minha mente se encontra com impureza, eu preciso expelir tais impurezas, que é a reforma íntima, que é a transformação espiritual, moral, de modo que é necessário este esvaziamento. Eu vou até apresentar um pensamento já conhecido por todos nós, de Abigail. Ela foi uma mártir cristã. Ela se encontra, essa personagem, ela é apresentada no livro Paulo Estevam, biografia de Tico, que diz o seguinte: esvazia-te dos pensamentos do mundo. Então, esse esvaziamento é importante. Esse meu preenchimento com as ilusões vão acarretar problemas. Então, nós estamos agora, vamos para o fragmento seguinte, para que possamos entender os estudos em que a Narcisa está apresentando ao André Luiz a respeito de Francisco. Então, vamos para o seguinte, que é também um fragmento importante, é isso aí. Diz o seguinte, a Narcisa, falando a respeito de Francisco, que é um enfermo, está numa demência, num pavor, porque ele está observando em sua mente seu próprio cadáver, em uma situação difícil, horrenda, desagradável. E lá diz o seguinte, explicando para o André Luiz: a visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no ímã da alma. Vamos detalhar o nosso estudo para o nosso autoconhecimento. A visão do cadáver, isto é, amigo dos estudos, criações mentais. Se eu fixei a minha mente em situações que não representam valores eternos, eu estou aprisionando a minha emoção, o meu psiquismo nesta situação difícil. No caso de Francisco, é a visão do cadáver. Se apegou de forma excessiva ao corpo, excessiva, porque ninguém é contra o equilíbrio do exercício físico e preservar o corpo físico. No caso dele, houve um excesso durante a vida toda. Então, a Narcisa explica que essas criações mentais, elas vão criando problemas, prisões mentais, porque eu não consigo sair desse circuito mental fechado. Se eu não consigo sair desse circuito mental, só penso em situações que interessam a mim, aos meus valores, eu deixo de ser um aprendiz diante da vida. Vocês devem lembrar uma passagem da vida de Jesus que se encontra nos evangelhos, e ele diz diante de Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Estas palavras do Mestre Jesus diante de Tomé, e Tomé tinha uma necessidade de materializar a verdade da vida, Jesus pediu que ele tocasse nas suas chagas, nas suas mãos. E o Mestre orientou a Tomé e a todos nós. Nós só acreditamos naquilo que nós apreciamos, percebemos. Então, quando Francisco, ao acreditar que o mundo físico, o corpo físico, é toda a verdade, ele menosprezou esta orientação do Mestre Jesus. Os aventurados são aqueles que não viram, ou seja, são os valores invisíveis, espirituais, imateriais. De modo que Francisco não percebeu esse valor. Então, vamos para o seguinte, que representa também um fragmento importante, na medida que nós temos aí as orientações da Narcisa. Então, vamos para o seguinte, são conteúdos importantes. Temos aí também uma orientação pertinente da nossa Narcisa. Lembrando sempre que os livros de André Luiz, no caso do livro O Nosso Lar, são orientações do mundo espiritual. São orientações que representam para todos nós soluções, superações, porque estes irmãos mais velhos, sábios, eles já conseguiram superar situações que hoje nos incomodam, passam a ser dilemas pessoais. Então, todo o conhecimento dos livros de André Luiz passa a ser um material, conteúdos, fontes que vão nos ajudar a superar tais tendências, arrastamentos que nós temos diante da vida. Então, temos aqui este fragmento em que a Narcisa explica ao André Luiz:
como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Palavras de Narcisa. Então, para Narcisa, no caso de Francisco, que se encontra nestas condições do capítulo 29, que é o personagem central, ele, no mundo físico, na sua última encarnação, ele viveu um sono profundo. Sono não no sentido físico, sono espiritual. Porque ele só percebeu... Desculpa, irmãos. Então, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, a Narcisa está orientando André Luiz a respeito do caso de Francisco, que é um caso que nós precisamos analisar, descobrir o porquê que o nosso Francisco se conduziu desta forma. Ele se encontra no hospital, na colônia espiritual Nosso Lar, está vivendo esta experiência de ir observar, perceber no seu mundo mental o seu próprio cadáver. Ou seja, ele se apegou ao corpo físico quando ele estava encarnado e gerou essa problemática. Quais sejam? Primeiro, fixação mental, fixou mentalmente nesse valor do mundo corpóreo, monoideia, uma única ideia para viver, uma única razão, esse é um perigo, nós não devemos agir desta forma, e a cristalização mental, ou seja, quando você centraliza a sua mente nesses valores e você não consegue desenvolver a sua imortalidade. Então, nós temos na arte esta orientação da nossa Narcisa. Ela diz o seguinte: como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Segundo a Narcisa, explicando para o André Luiz e para todos nós vivemos um certo sono profundo dos valores da vida maior. Nós não conseguimos agir com os valores eternos. Ficamos somente no mundo imediato, no mundo corpóreo. Tem uma função importante, educativa, mas devemos entender que nós estamos transitando por este mundo material. Então, nós iremos agora para o slide seguinte, que estamos avançando no estudo, e sempre é importante frisar que os livros de André Luiz são valores para o autoconhecimento. Então, vamos para o seguinte. Temos aqui as correspondências, conteúdos que são importantes de outros livros de André Luiz, explicando para os amigos que nós recorremos ao Livro dos Espíritos, as obras básicas de Allan Kardec, e também recorremos aos livros de André Luiz que explicam situações em que o Francisco, que é o personagem central de hoje, do capítulo 29, está nos oferecendo conteúdos para que nós não venhamos a incidir esse mesmo comportamento. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico, também segue André Luiz, nós temos ali no capítulo de nome Em torno da fixação mental. E Aulus, que é um mentor que acompanha André Luiz, orienta André Luiz a respeito justamente do que está acontecendo no capítulo 29 do livro Nosso Lar. E diz o seguinte, segundo as palavras de Aulus para André Luiz, dando aí o esclarecimento, elucidando essas ideias que fixam a gente em vidas passadas. Nós fixamos as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa mente em vidas passadas, séculos anteriores, e nós não conseguimos desenvolver justamente a reforma interior, ou seja, esta capacidade de se tornar melhor, o novo ser. Então, temos aqui estas palavras de André Luiz, orientada, é claro, pelo mentor Aulus. Diz o seguinte, palavras do mentor Aulus: a ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Vejamos e vamos analisar, amigos dos estudos. A ideia fixa, ela pode criar, quando ela não tem uma qualidade, quando tais ideias não representam o equilíbrio, a prudência, pode estagnar a mente. Nós ficamos mentalmente em sensações, hábitos limitantes, hábitos que não representam o avanço espiritual. E Aulus continua orientando André Luiz, dizendo o seguinte: nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente.
além da esfera desvairada de si mesma, isto é, amigo dos estudos. Paulo, explicando André Luiz, está orientando todos nós, o caso de Francisco. Ele se fixou mentalmente no corpo, se apegou ao corpo físico. Então, ele nada mais ouve. Então, orientações, valores espirituais, diálogos sagrados, para o Francisco naquela encarnação, e pode ser para cada um de nós, quando nós negamos estas verdades, nós fixamos em valores nossos que às vezes não representam o toque do Evangelho. Então, nós devemos nos colocar diante da vida como aprendizes, estudantes da vida. Ouvir tudo, analisar, filtrar e desenvolver este discernimento para que possamos perceber o que representa os valores do Evangelho e o que não. Então, amigos dos estudos, nós, conforme dito, o Aulus orienta André Luiz a respeito da ideia fixa. E nesta leitura, nós estamos tentando entender o perfil mental de Francisco, que se encontra no leito, na colônia espiritual Nosso Lar, no Ministério de Regeneração diante de Narcisa e André Luiz. E André Luiz fica perplexo porque Francisco, mentalmente, ele viu seu próprio cadáver em situação horrenda. E nós estamos estudando justamente por que Francisco não conseguiu desenvolver um certo equilíbrio, porque na sua última encarnação ele se apegou ao corpo físico. Por sua vez, ele desenvolveu, lamentavelmente, fixações mentais, porque ele fazia o culto ao corpo físico, ele se fixou mentalmente nesse valor. Por sua vez, a sua emoção, o seu conceito de vida estão vinculados a este tipo de comportamento. Diante disso, o Aulus está explicando a André Luiz com muita clareza no capítulo 25 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que coincidem tais conteúdos com o capítulo que nós estamos estudando no livro Nosso Lar. Então, só vou repetir aqui as orientações de Aulus para André Luiz. Diz o seguinte: aqueles que se encontram, amigos dos estudos, com as ideias fixas no único valor da vida, seja o corpo físico, ou podemos exemplificar algumas emoções, tais como as pessoas elas acreditam nesta ideia que o seu amado, a sua amada, é a sua única razão de viver. Onde está Cristo neste valor? Deus, o mundo espiritual. E Aulus diz o seguinte: nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Então é isso, amigos. Nós iremos para o slide seguinte. Temos conteúdos também importantes. Já finalizando o estudo de hoje, fiz um esquema para que possamos entender que o capítulo de hoje ele tem vínculos, correspondências com a doutrina. Vamos aqui no quadro 1, lembrando que Francisco, estas características foram narradas pela Narcisa, dizendo que Francisco viveu uma demência mental, está lá no leito, lá no hospital Nosso Lar. Ele, lamentavelmente, viveu o apego ao corpo físico, desenvolveu criações mentais de baixos teores, ou seja, ele via o tempo todo o corpo físico como um valor único da vida, esqueceu os valores da família, ele não ouviu seu pai. Aliás, só para acrescentar, o pai de Francisco, o Espírito Superior, visitou ele por 2 vezes. Segundo Narcisa, ele conseguiu, o pai, numa oração, num gesto de vibrações profundas por aquele filho, reerguer o próprio Francisco, que teve uma melhora. Mas vamos aqui ao nosso quadro. No item 1, temos aqui o livro Céu e Inferno, em que explica, segundo o Código Penal da Vida Futura, algumas questões que Francisco não observou. No item 5º, diz com muita clareza, e já estudamos aqui, o Código Penal da Vida Futura, que nós elaboramos o céu e o inferno dentro de nós mesmos. Como nós agimos pela vida, nós vamos desenvolvendo ou o paraíso ou esse inferno simbólico, simbolicamente dizendo.
Esse é o item 5 do Código Penal da Vida Futura, que se encontra no livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Então, o nosso Francisco não entendeu que paraíso ou inferno são elaborações internas. Também, segundo o livro Céu e Inferno, do Código Penal da Vida Futura, temos o artigo 33, princípio 1º, que já estudamos nos estudos presenciais. Vocês devem lembrar que Allan Kardec orienta dizendo o seguinte: o sofrimento é inerente à imperfeição. Isto é, amigos, o sofrimento está vinculado à imperfeição. Qual a imperfeição que Francisco apresentou? Apego ao corpo. Se ele não superou isso, se ele não superou esta tendência na sua última encarnação, desenvolvendo a reforma íntima, transformação moral para os valores espirituais superiores, ele sabia, estava ciente que esta imperfeição do apego ao corpo físico iria gerar o sofrimento após morte, conforme nós estamos estudando. Temos agora o quadro 2, Livro dos Espíritos. Allan Kardec, questões 75, item A, 911 e 926, em que explicam das questões a questão do Francisco. Por que Francisco vivia essa demência, o apego ao corpo físico, essas criações mentais, a visão do próprio cadáver. Segundo a questão 75, item A, eu vou trazer as respostas de forma resumidas para que possamos entender. A 75, item A, Allan Kardec pergunta por que a razão não é um guia infalível. Já estudamos isso algumas vezes. E o mundo superior responde: seria um guia infalível se não fosse falseado pela má educação, orgulho, egoísmo. Então, amigos dos estudos, a nossa razão pode estar sendo falseada pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e pela nossa má educação. No caso de Francisco, que é o objeto do nosso estudo, ele, infelizmente, ele foi falseando a sua razão por acreditar nesta ideia ilusória que o corpo físico é tudo, que gerou as consequências após morte. A 911 fala sobre a nossa natureza espiritual. Quando nós reconhecemos que nós somos espíritos imortais, isso nos dá coragem para vivermos, coragem para superar as nossas tendências e arrastamentos. Em 926, do Livro dos Espíritos, elucida com muita beleza que nós devemos limitar, restringir os nossos desejos. Francisco não limitou os seus desejos de fazer o culto ao corpo físico, somente isso, esquecendo do espírito que reina naquele coração, naquele corpo. Vamos agora para o item 3, que é o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vai São Marcos, capítulo 8, versículo 36. Diz o seguinte: as palavras do Mestre Jesus: o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Francisco ganhou as sensações do corpo físico, viveu esta idolatria perigosa. No entanto, perdeu a sua alma após a morte. Por quê? Ele perdeu a alma, entre aspas, porque ele deixou o mundo material e chegou na colônia espiritual nosso lar, após a sua passagem no umbral, com demência, perdeu o equilíbrio mental. Então, ele ganhou as sensações do mundo transitório, ele ficou somente no existir, e ignorou o viver do Evangelho. Viver o Evangelho na sua intimidade, no seu psiquismo. E, por último, nós temos aqui o quadro, o conteúdo número 4, que é os livros nos domínios da mediunidade, que nós lemos ainda há pouco, que é o capítulo em torno da fixação mental, que fala a respeito da fixação mental, uma ideia, ficamos no passado e nós não conseguimos superar estes arrastamentos e precisamos desenvolver esse esvaziamento de si mesmo. E também no item 4 tem o livro Ação-Reação, o capítulo Preparativos para o Retorno, em que o Silas orienta naquele conteúdo, daquele capítulo, a respeito do desejo central. O que ocorreu com Francisco? Ele centralizou os seus desejos, a sua vida, numa relação puramente corporal. Esqueceu de ir além do mundo físico, das sensações físicas, desenvolver a imortalidade
o imortal, o eterno nele, de modo que nós devemos alcançar esses valores da vida. Então, amigos dos estudos, nós estudamos hoje o livro Nosso Lar, capítulo 29, e possamos entender que o caso de Francisco pode ser numa proporção menor, no nosso caso também. Então, vamos meditar a respeito disso. Não tenhamos somente uma única razão para viver. Tenhamos razões para viver. Vamos observar, analisar a vida além dos nossos aprendizados. Sejamos sensíveis aos valores de grandes conteúdos que constam no Evangelho segundo o Espiritismo e percebemos que outros livros, como o Livro dos Espíritos, as Obras Básicas e a Série André Luiz, ditam orientações preciosas. E devemos entender que o Francisco, ele representa, talvez, um perfil de cada um de nós. Ficamos limitados em valores que não representam o eterno em nós. Por isso que é importante a gente analisar as palavras do Mestre Jesus. E diz o seguinte: quem quiser seguir as minhas pegadas, negue a si mesmo e tome sua cruz. Vamos agora, amigos dos estudos, fazer a nossa oração final para que possamos pedir ao Pai da vida e agradecer pelo nosso estudo e perseverar nos caminhos que levam ao Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos, mas abrir os nossos corações ao firmamento azul do nosso Pai da vida. Senhor Deus, Mestre Jesus, agradecemos por este estudo, pelo empenho dos nossos amigos nesta tarefa de levar o conhecimento àqueles que se encontram à distância, que possamos sentir o Teu Evangelho, não somente nos lábios, mas nas atitudes, nas ações. E ensina a cada um de nós a perceber os Teus lírios do campo, as Tuas aves do céu. Em dias difíceis, nos ensina também a edificar, segundo o Seu Evangelho, a edificar a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente, em Sua rocha. Virão as chuvas, as tempestades, os ventos fortes, e a nossa casa, que foi edificada no Seu Evangelho, que é o nosso Espírito, Mestre, não cairá. E possamos entender que a tempestade da vida também tem uma função de espalhar as sementes, irrigar a terra seca, a fim de que possam nascer os frutos, os alimentos para a nossa alegria. Fiquem conosco, Mestre, graças a Deus.